Então vamos lá, esse é mais um podcast Sai da Média, mais um episódio, e hoje vamos falar de... Um tema muito pedido Muito, aqui talvez pelo dos pessoal mais do Sai da pedidos, Média, mais muito, acho que pedidos. dos mais pedidos, com certeza. Meditação. A gente vai falar sobre meditação e vamos explicar o que a gente vai falar sobre meditação aqui. Seja você um meditador, vamos chamar assim, um meditador avançado, inexperiente ou que nunca meditou. A gente quer falar para você entender um pouco o que é meditação, como dar seus primeiros passos e vamos bater um papo aqui bacana sobre pra que isso. Que serve, né? Quais os benefícios. É isso. E hoje aqui temos um convidado especial no podcast. Uma pessoa diferente. Né? Então vamos lá, vou apresentar. Hoje no podcast tem Cainancito lá moleque. atrás. Aqui tem Paty Araújo. Opa. Eu sou Jerônimo Temer e Camila Carnielli. Vamos. Moleque. Vamos falar disso agora, roda a vinheta. Então, beleza. Por que a gente convidou a Camila pra estar aqui com a gente, Paty? A Ká, essa pessoa plena, né? A minha gerente de eventos. Se vocês já tiveram a oportunidade de ver a Ká no WA, em alguma formação, ela tá sempre plena. Acho que plena é uma boa palavra pra Camila. Ela tá sempre com esse olhar de autocontrole, autodomínio. E ao contrário do que as pessoas pensam, a meditação pode ser feita para aquelas pessoas que querem ficar cada vez mais zen. Mas cada vez mais a gente usa no cenário corporativo, business, alta performance. Exatamente, a gente usa a meditação para conseguir, no meio de um evento com 300 milhões de coisas, né, Ká? A pessoa tá lá plena. E a Camila é uma meditadora, né? A Ká disse que só desde pequenininha. Só desde Mas você foi pequenininha uma vez na vida, Gá? Desse tamanho todo, você foi pequenininha? Eu não tenho praticado assim com a frequência que eu gostaria, mas com certeza eu pratico. Eu nem sei quando que eu comecei a praticar meditação. Eu acho que eu fui entender que era meditação depois, né? E desde sempre, assim, eu vejo os benefícios. É imprescindível, né, Paty? Lidando com eventos, com agitação, é importante. E já falar que tem religião, é esotérico, tem conexão espiritual. O que é meditação? Como eu medito? Como eu dou os primeiros passos na meditação? Né? E se você é já um meditador experiente, você medita de forma experiente, fica com a gente para comentar, né? Comenta com a gente o que você acha, finge que você está conversando com a gente. Conforme a gente for falando aqui, você vai comentando aqui caso você esteja no YouTube, e se não estiver no YouTube e quiser comentar, corre lá no YouTube para comentar no YouTube, caso você esteja ouvindo em outro lugar. Vamos assim, a gente adora ler os comentários, a gente fica aqui fazendo parte desse bate-papo com vocês. Mas a gente podia explicar primeiro, antes da gente trazer aqui toda a experiência que a Ká tem como praticante de meditação, eu queria começar explicando por que eu, Jerônimo, medito. Porque eu sou o cara que não sou o típico meditador, né? Quando você olha pra mim, o Jerônimo não é o típico praticante de meditação. Jerônimo é bem aquela pessoa agitada, cheia de ideia, cheia de energia, é o oposto, assim, eu sou daquela o cara pessoa que fala, zen, não né? consigo, eu sou o típico cara que vai dizer, eu não consigo meditar, eu não consigo ficar em silêncio, eu não consigo... É porque tem aquela lenda, né? Parar os pensamentos. Eu não consigo parar os meus pensamentos. E é muito comum, eu escuto muita gente assim, nossa, você medita, mas eu não consigo meditar. Eu não consigo parar meus pensamentos, eu fico só pensando, né? Então a gente vai falar desses tabus todos aí sobre meditação. Vamos. Mas para falar por que eu medito, deixa eu explicar isso. Eu comecei a meditar por algumas razões. Base científica não falta hoje para dizer os benefícios da meditação, mas eu vou dizer a mais importante de todas para mim. Né? Eu já disse isso algumas vezes, no começo eu recebi até críticas contundentes da senhora Patrícia Araújo. Sabe quem é a Patrícia Araújo? Essa que está à minha direita, chamada Paty também, a moça da palheta. Oi. A Paty, ela no começo me criticou, mas depois ela entendeu que o que eu fazia era amor, né? Quando eu falei a primeira vez publicamente que eu era um cara com baixíssimo autocontrole, baixíssimo autodomínio, que num teste de forças que eu fiz, de 24 forças, a minha pior força, cara, é o autocontrole, é o autodomínio. Pior, 24ª. Ela falou assim, meu Deus, mas você é o cara que eu mais conheço, dos que eu mais conheço que tem autodomínio, que tem autocontrole emocional, físico, de dominar a você próprio, né? Aliás, qualquer conquista que a gente queira ter na vida, o domínio é só sobre você. Né? Se você domina você próprio, você vai conquistar o que você quer para a tua vida. Então você é o cara que eu mais conheço, que domina. Como é que você pode ser o cara sem autocontrole? Justamente, eu acho que isso, a minha vulnerabilidade, precisa ser a força das pessoas. Eu acho que é muito fácil você ensinar
sem demérito a quem tem um baita autocontrole, mas é muito fácil você ensinar como... Não, vocês precisam ter autocontrole. Eu nasci com autocontrole. A minha força número 1 é autocontrole. Incrível. É como eu, né? Falar, todo mundo deveria ser criativo. A minha força número 1 é criatividade. É como né? eu com foco, né? É você eu com foco. não saberia ensinar pra alguém como ter foco, porque é nativo em mim. Eu tenho foco. Eu não tenho dificuldade de não ter... de perder o foco, assim, É né? isso. Pelo E contrário. autocontrole, pra mim, é o fundo do poço. Então, eu quando comecei a estudar, eu descobri que a meditação, ela tem uma função direta no aumento do autocontrole e do autodomínio. Então, basicamente, só pra gente entender isso de forma mais científica, a gente sabe que é uma assinatura do nosso podcast ir pro próximo nível de base científica, né? Que a gente quando tá... A gente tem dois processos muito claros, né? Um processo é o processo de luta ou fuga. Quando eu tenho algo que me assusta, me dá medo, eu ligo o meu sistema de luta ou fuga. Então eu tenho estresse, adrenalina, cortisol, e isso em escala tende a fazer mal. Então a gente tem essa assinatura, nosso corpo, né, da luta ou fuga, que é o estresse, é o cortisol, é a adrenalina, para que eu entre em luta ou fuga. Só que antigamente a luta ou fuga era ligada quando são dois elementos, tá, da força de vontade. Ela era ligada quando eu tinha o quê? Um tigre dente de sabre me atacando. Só que hoje, quando um arbusto mexer, você vai pensar, meu Deus, é um bicho que vai me comer. Hoje não. Hoje, o celular, para muita gente, é o tigre dente de sabre. O celular vibra, a pessoa tem tanto estresse, às vezes, no trabalho, que ela fala, ai, meu Deus, que merda que aconteceu agora? Né? E isso vai... O dente de sabre hoje, geralmente, é o prazo das coisas, né? É a loucura do dia a dia, né? É uma mensagem, é um e-mail, é uma chamada do chefe na tua sala, é alguém que te olha torto, é a conta que chega na tua casa e você não tem dinheiro pra pagar. Isso tudo são os tigres dente de sabre. Então, você tem hoje muito mais resposta, luta ou fuga, e isso aumenta substancialmente seu nível de estresse, seu nível de ansiedade. Então, a primeira razão para meditação é você baixar profundamente o teu nível de estresse e ansiedade. Mas não é por isso que eu medito. Embora seja estressado e ansioso, eu era bastante antigamente. E ainda sou, é uma assinatura minha, mas hoje cuidando. A segunda é o seguinte, o que se identificou? Que do mesmo jeito que quando eu tenho que ligar o meu luta ou fuga, quando eu vou ligar a luta ou fuga, eu tenho uma assinatura. Quando eu estou diante de um desafio, o meu corpo também tem uma assinatura biológica. Isso foi descoberto por uma pesquisadora e fez muita diferença no mundo do autodomínio. Ela descobriu que quando a gente está diante de um desafio, ao contrário da luta ou fuga, que como é que é na luta ou fuga? O sangue vem para os braços, para as pernas, eu quero correr, Sinal né? de alerta Sinal de alerta o tempo inteiro. Quando eu estou diante do desafio, a concentração do corpo vem para a cabeça. E ela liga o que essa pesquisadora chamou de pausa e planejamento. Então, quando eu me deparo com um desafio, liga em mim a pausa e o planejamento. Outra área do meu corpo é acessada. Existe uma assinatura biológica para eu lidar com um desafio. O que é um desafio? Como eu não como brigadeiro. Isso não é dente de sabre, isso é desafio. Quero emagrecer. Como eu não como brigadeiro. Quero passar num concurso. Assista ou não assista Netflix. Quero ser um colaborador melhor. Me dedico ao que tem que fazer no trabalho para entregar nível A ou dou uma roubadinha aqui e entrego o que for. Então, essa é o tempo inteiro. Então, quando eu estou diante disso, eu tenho uma característica que o meu corpo age. E essa característica acontece em certas áreas do cérebro, que são desenvolvidas através da meditação. Então, a pesquisa científica mostrou que eu ganho massa cinzenta na área do cérebro da força de vontade quando eu medito com frequência. Caraca. Sensacional. E força de vontade é uma coisa que você faz assim, onde que eu compro mais? Compra, né? meditando você compra. Você né? ganha massa cinzenta. Há registro de aumento de massa cinzenta na área da força de vontade. Você fica né? mais apto a resistir. A resistir. Tanto é que eu vou no final desse podcast, eu vou dar um exercício simples de 1 minuto que qualquer um pode fazer para aumentar a força de vontade e ganhar daquele brigadeiro. Ou daquela cheesecake de morango. Ui. E é de graça essa dica. E é de graça. Show. É por isso. Eu medito, então, em busca de autocontrole, autodomínio, porque eu já entendi na minha vida que tudo que eu conquistei na minha vida até hoje não veio necessariamente da dieta certa, ou do estudo certo, ou do edital certo. Veio de eu fazer o que tinha que ser feito. Né? Porque é muito simples a lógica, né? Não importa a dieta que você faça, a questão não é a dieta certa, a questão é fazer, né? É fazer ou não fazer. Faz diferença né? fazer. Só para deixar claro, né? Não é que qualquer dieta. Assumindo que existem 20 dietas que te poderiam fazer emagrecer,
Qual é a Geralmente fórmula, você então? falha na força de vontade, O que né? falha E não é a dieta, o que falha é a força de vontade. Considerando que você. existem 30... Ah, não, nossa, aquele cara tá super malhado, o personal dele é incrível. Provavelmente não. Aquele cara tá bem porque ele ganhou dele próprio, se autodominou e foi na academia por 1 ano seguido. Se você for na academia 1 ano seguido, você vai estar muito bem do que a maioria das pessoas. Teve E controle. você, Teve cara, controle, quais os autocontrole. benefícios que você... Por que você continua fazendo meditação? Depois que você entendeu que o que você fazia era meditar, o que te fez continuar? Inclusive, né, eu disse que eu não medito o quanto eu gostaria, porque depois que você começa a meditar e vai recebendo os benefícios, você, cara, eu quero fazer mais disso, porque é isso. incrível. É uma sensação de... Eu acho que meditação é uma excelente ferramenta de autocontrole, né, de autodomínio. E é grátis, eu posso fazer a qualquer momento, né? E todas as vezes que eu estou buscando a prática, eu não percebo só naquele momento, eu percebo na minha rotina, na minha vida mesmo, até nos dias que eu não medito. O efeito é duradouro, né? O efeito é duradouro. Eu me sinto muito mais controlada, me sinto muito mais tranquila, é uma sensação de bem-estar e eu acho que é controle do corpo e da mente, né? Em todos os momentos. E o que eu percebo é que, mesmo quando eu não consigo fazer uma prática completa como eu gostaria, eu coloco momentos de meditação no meu dia, né? Momentos meditativos que eu gosto de chamar. Então, às vezes eu estou no meio do trabalho, estou no meio de um evento, eu não posso largar tudo, vou sentar e vou fazer uma meditação, né? Eu posso tirar 30 segundinhos para respirar olhando pela janela. Então, aquilo dali eu já me reconecto, né? Eu acho que com a prática da meditação a gente vai pegando jeito mesmo, né? E a facilidade de se encontrar no seu mundo, né? De ir para o além, ou sei lá como você quer chamar. E isso você tá falando, né, cara, quebra uma crença que as pessoas têm, que meditar você precisa ter o canto com uma almofadinha, com um incenso, com uma música, uma música indiana rodando, né, e você tem que sentar, senão não pode meditar. E não é isso, né? E tem gente que acha que tem que ser meia hora, 1 hora e tal, e tem que ser sentado naquela posição, e tem que ser tudo muito técnico, né? Claro, eu acho que existem várias dezenas de formas de meditar. Eu acho que é importante encontrar a sua forma, mas para mim é isso, assim, não necessariamente eu tenho que realmente fazer uma prática completa como eu gostaria, a qualquer momento. Sentir que o sangue está subindo, que eu estou ficando, né, fora do controle ali, tenho que tomar uma decisão e eu tô agitada, não estou no meu momento certo. Estado de alerta o tempo inteiro, estado né? de alerta. Peraí, vamos cuidar disso daqui. É o momento de parar, respirar, encontrar minha paz interior. Quando né? você sereniza, é impressionante como o seu cérebro ele A gente funciona fez no hoje, estado né, melhor. Paty? A gente fez hoje. A de gente manhã. meditou hoje de manhã. Hoje foi um dia difícil pra gente, dia desafiador pra gente. Tá sendo um dia desafiador. A mente a 1000 por hora ali, mas aí você fica com aquele monte de pensamento misturado, né? E aí quando você, cara, baixa aquilo dali, aquela adrenalina, você pensa melhor. Você enxerga soluções depois, assim, de coisa que você não vê. Eu poderia falar mais, Beni. Além desse que a Ká tá falando, tem um estudo que foi publicado na Harvard Health Publishing, que é uma revista de saúde de Harvard, que ele mostra que se você fizer 3 ciclos de respiração profunda, que é o que a Ká tá falando, né? Eu aciono meu nervo vago, que faz parte do sistema parasimpático, e me desacelera. 3 respirações já são suficientes para gerar registro, mudança bioquímica no teu corpo em desaceleração. Mas 3 aí, ciclos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os que estão no nível do 0. Sempre ouviram falar de meditação? Praticamente você. Poxa, meditei hoje de manhã, medito várias vezes na vida. Não, eu já estou no nível um pouquinho mais longe da Tô Ká. brincando, vai te Não estou no seu nível também, Levei mas umas 3 patadas no outro podcast que a gente gravou. Resolvi dar o nome uma. disso é Vingança. Vamos fazer um podcast. É isso. DJ que está ali, não está aqui. Anota aí, DJ. Isso é Vingança. Vingança. O que é meditação? Para quem está ali no 0 absoluto, é pensar em alguma coisa, num mantra, não pensar em nada. Explica o que é meditação. Eu diria que a primeira coisa que a gente tem que quebrar 2 paradigmas, né? Os extremos. As pessoas acham que meditar é refletir. Então, meditar é o oposto de refletir, né? Quando você está refletindo, se existe uma coisa que você não está fazendo, é meditando. Se você está refletindo, você está refletindo. O outro lado, que é o outro oposto, que é perigoso, é o cara achar assim, eu só estou meditando se eu não estiver pensando em nada. Né? E aí o cara fica aquela briga. Eu não tô pensando em nada. Nossa, eu tô pensando. Não, eu tô pensando. Caraca, eu não consigo não pensar em nada. Meu Deus, os pensamentos... E aí ele fica naquela briga. Termina estressado de não parar pra pensar, tem né, gente cara? Que fala justamente isso. Eu não consigo não pensar em nada. Eu falo assim, dá bem, né? Porque eu acho que alguma coisa tá errada se você não estiver pensando em nada. Né? Exatamente. Então, na verdade, a grande sacada da meditação, e a Ká pode complementar aí à vontade, a grande sacada da meditação não é você não pensar em nada, é você permitir serenamente que os pensamentos venham e vão.
venham e vão. É como um trem. Às vezes você está numa estação de Nova York ali, Eles- vê aquele trem, deixa o trem passar. É uma Que eles sensação. passem e não ocupem o seu vagão, né? Não Em permaneçam emoção, né? naquele... É a sensação de esvaziar a mente de verdade, né? Você começa, provavelmente vai ter um monte de alerta ali, um monte de... Como se você tivesse aberto a janela ali, várias janelas no seu computador e todas estivessem ali, né, esperando um comando, e aos pouquinhos você vai fechando uma de cada vez até silenciar de verdade, né? E eu acho que só o fato... Adorei a descrição. É bem assim, né? A gente começa com um monte de janelinha, adorei a descrição. Fecha uma, fecha a outra. E na prática, como que a gente pode fazer isso, né? Eu vou pedir que a Cá diga como ela faz, mas eu vou dizer como eu... Já que a Cá é uma praticante desde criancinha, desde que nem se lembra quando, eu sou o contrário. Eu sou um praticante desde depois dos 40, né? Eu comecei a praticar meditação lá pelos 40, então... E eu tive esse desafio de, cara, eu não consigo ficar em silêncio, porque me ensinaram que meditação era não pensar em nada. E aí eu nunca conseguia não pensar em nada. Então, o primeiro passo para você meditar é você começar a focar na sua respiração. Do nada, você esquece primeiro posição, esquece posição das mãos, esquece incenso, esquece música, esquece técnica, esquece nome da meditação que você pratica, se é mindfulness dos Estados Unidos ou alguma meditação indiana, budista, whatever, não importa. Pensa assim, se você simplesmente fechar os olhos e respirar fundo e ficar focado no seu ciclo de respiração, automaticamente o seu pensamento, a sua atenção vai para a respiração, né? Então, como é que seria? Eu inspiro e penso enquanto estou expirando na palavra inspirando. Então, e penso que eu estou inspirando. E depois eu solto. E penso na palavra expirando. E eu começo a fazer isso. Para algumas pessoas, talvez não, Jana, mas a minha mente ainda está muito ocupada. Para outras, não. Só isso já é o suficiente para ela entrar num estado meditativo, né? Para outras, não. Para outras, elas talvez precisem do quê? De mais coisa. E aí, o que você faz? Conta a respiração. Então, você faz inspirando, expirando. 1. Inspirando. Você não precisa falar, né? Isso é mental. Expirando. 2. Aí tem um desafio para as pessoas mais agitadas, que é chegar no 10. Amigo, eu demorei semanas para chegar no 10 sem parar. Aí quando você esquece a contagem, volta pro 3, volta pro 0, né? Eu chegava no 7, falei, vou conseguir o 10. Aí quando eu pensava, vou conseguir em 10, eu perdi o foco na respiração. Eu voltava, aí quando eu vi, tava respirando, pensando no negócio do trabalho. Aí volta pro 0. E tá tudo bem. Não se culpe, não se julgue, vivencie a experiência. Como é que é para você, Cá? Olha, cada vez eu experimento uma forma diferente, assim. Mas eu gosto muito eu acho que o primeiro passo é isso que você falou, é a respiração. Então, respirar. Eu inspiro profundamente e parece que eu já entrei no momento ali, né? E aí, nesse mesmo momento, eu também vou percebendo como está o meu corpo, né? Eu gosto muito de fazer... como se eu estivesse passando um raio-x desde o meu dedão do pé até a minha cabeça, porque eu vou primeiro observando o que está legal, o que não está legal no meu corpo. Tem alguma parte que está dolorida? Será que eu estou colocando muito atenção? Tensa, que eu posso relaxar um pouco. Isso. Então, eu vou fazendo esse pensamento, né, de relaxamento do corpo, até entender como é que eu estou. E aí, sim, eu vou deixando os pensamentos fluírem, né, até que eles vão esvaziando aos pouquinhos. Eu gosto muito de meditar, escutando os sons da natureza. Coloco lá no aplicativo e deixo rolar a música sei lá, de água, de passarinho. É uma forma que eu tenho de me conectar, dias que está difícil de fazer isso no silêncio, né? Eu não me limito. Ou coloco uma canção também, geralmente sem letra, me ajuda bastante. E eu acho que uma dica legal para quem está começando... Com letra, daqui a pouco está cantando junto, né? Hoje o tempo voa. E tem isso. E música também te remete a emoções, então eu acho que é mais desafiador, assim. Eu gosto de coisas mais... de músicas mais neutras. Mas eu acho que uma dica legal para quem está querendo começar, Jerônimo, tem muitos canais de YouTube de meditação guiada. Olha aí. E aí é todo tipo de meditação que você pode imaginar. Tem linhas mais que vão para yoga, que fazem meditação do chakra, que vão te guiando, que parte do corpo pensar no chakra e tal. E tem até de meditações, assim, de fantasias, de a terra, de não sei o que lá, Senhor dos Anéis, coisas desse tipo, assim. São e visualizações criativas, né? Que o pessoal Isso. costuma... uma técnica de visualização criativa que também te coloca num estado meditativo em algumas situações. Você vai silenciando tudo, vai focando naquilo, quando você percebe, você está longe. Aí é um passo para você começar tirando os artifícios e sentar e meditar no silêncio. A gente podia fazer uma meditação guiada, de repente, por você aqui, né?
Agora? Não agora, mas a gente Agora? podia fazer em algum outro momento uma meditação guiada. Então podemos, eu Acho que posso seria legal. guiar como eu faço, né? Posso guiar como eu faço. Algumas pessoas vão se identificar, outras não, e tá tudo bem, né? Mas eu posso guiar exatamente como eu faço, como eu guio a minha meditação. Pessoal, comenta aí se vocês acham que seria legal ter uma meditação guiada, de repente ter explicação de como você faz o equipamento Fazer o que processo você todo, usa, que equipamento que eu uso, que momento eu faço. A sua meditação, né? Eu acho que isso valia um outro podcast, porque aí viriam todos os detalhes e tal, mas se a galera achar que vale a pena, de repente a gente E comenta aí. pra quem quiser começar agora, hoje, que dica você daria, Cá? Eu vou agora, dar uma dica vai. que eu uso com o meu time aqui no IGT. Quase todos os dias a gente faz uma pausa depois do almoço, lá pelas 2 horas. Geralmente, quando a gente volta do almoço, tem um monte de e-mail que apareceu, todo mundo vai dando resposta às coisas, aí o sangue começa a subir, a gente quer respirar. É o momento de respirar. O time todo para não parecer que é doido, né? Então faz todo mundo junto. A gente para. Não dá pra ser doido sozinho, né? WA é assim, né? Você vai no WA, você vê 2 mil loucos, né? É muito louco isso. A gente fecha os olhos e cada um no seu momento faz a escolha. Você vai fazer 5 ou 10 respirações completas. E é isso, é parar tudo, esvaziar a cabeça e respirar com tranquilidade. E quando a gente volta, a gente percebe que realmente a gente está se sentindo muito melhor. Muitos dos problemas já foram solucionados durante as respirações. E eu acho que é um bom começo. É o parar e se observar respirando, né? É o primeiro passo. E 5 a 10 respirações já é o suficiente. Se você contar 3, na verdade, já é o suficiente, segundo esse experimento publicado lá em Harvard. Mas se você fizer 10, conta até 10, 1 a 3 vezes por dia, você já vai começar a perceber diferença. Os melhores estudos mostram que o ideal é chegar a 10 minutos por dia. Quando você chega a 10 minutos por dia, você já tem... não necessariamente 1 hora vai te dar muito mais benefício do que 10 minutos. O 10 minutos, vamos dizer assim, seria o tempo óptimo, né? O tempo ideal, 10 minutos. Claro que você vai... Conheço pessoas que estão meditando 1 hora hoje em dia, né? O próprio Érico medita hoje, pelo menos estava meditando com ele 1 hora por dia. Mas o 10 minutos já é, vamos dizer assim, já é o... 10 minutos é um baita tempo para quem está começando. 10 minutos você já Mas para começar você já agora... sai num outro estado, assim. Para começar agora, nesse exato momento... respirar 10 vezes, contando até 10, mesmo que seja de olho aberto, já é um ponto. Segundo passo, faça isso de olho fechado. Terceiro passo, cria rotina para você fazer essas 10 respirações. Então, por exemplo, o que seria o mundo perfeito? Acordou, primeira coisa do dia, faz as 10 respirações. Escolhe um canto, um local em que você tem o hábito de fazer aquilo, vá para aquele local. Eu tenho o meu cantinho em casa, que eu medito, na minha esteira que eu medito. Então vá para o seu cantinho e conte 10. Daqui a pouco você achou tão bom, você está fazendo de tarde, ou está fazendo 20, ou está contando até 30, e você está aumentando. Mas o ideal, vamos lá, nível 1, faz agora em qualquer lugar, conta até 10 respirações. Nível 2, fecha os seus olhos, acha um canto sossegado. Nível 3, acha seu cantinho e começa a inserir músicas. Mas que meditação eu vou fazer, Jerônimo? Isso não é relevante agora. Faz isso. Isso que a Ká falou, eu faço um processo muito parecido com o seu também, Ká. Eu fecho os olhos, começo a respirar, e aí vou pensando, vou passando esse raio-x no corpo, aí o corpo vai soltando, vai relaxando. E só de me conectar ali com a respiração, tudo vai serenizando, assim, você já entra num processo, né, ali muito mais sereno, meditativo. E é tão fácil de testar agora, assim, né? Em casa, não espera para ter uma grande cerimônia. Vai para algum lugar, cantinho, né? Pra não se sentir estranho de olhos fechados no meio da sala cheio de gente. Vai para qualquer cantinho, fecha os olhos, faz o teste. Às vezes coloca o fone de ouvido, a pessoa já vai achar que você tá, sei lá, ouvindo uma música, vai saber o que você tá fazendo. Se eu puser alguma coisa, um som de barulho de mar, de pássaro, Enya, qualquer... Aí, nossa. E aí, às vezes, a pessoa pensa, mas mais. então agora, para eu ter autodomínio, eu vou ter que também meditar? Vai também meditar para ter autodomínio. O fato se todo ser humano tivesse autodomínio, todo mundo teria a vida que gostaria. Então, é fácil ter autodomínio? Não. É simples? Razoavelmente, desde que você tope pagar o preço. E esse é um dos preços, né? Que é efetivamente você meditar, efetivamente você cuidar de você próprio. É você compreender que nós não fomos feitos para ter autodomínio. Nós não fomos feitos para ter autodomínio. Isso é muito importante que a gente entenda. Nós não fomos feitos. Nós fomos feitos para achar uma árvore e comer o máximo que eu puder para sobreviver, porque eu não sei quando eu vou ter outra árvore. É assim que essa é a nossa carga biológica. Que pessoas que têm autodomínio saem da média, se diferenciam, claramente, chegam mais longe, conquistam o que querem. Elas não são a regra. É o ápice da pirâmide. Porque ser isso é mais difícil do que ser o que a gente nasceu não pronto para ter autodomínio, né? Jerônimo, eu já meditei esforço maior. Dentro da máquina de fazer ressonância magnética. Uau! Era uma coisa que eu tinha pavor. E eu fiquei lá 30, 40 minutos e eu não vi, porque eu tive o controle
naquele momento Uau, e eu me incrível. desconectei, eu nem percebi onde estava. Então serve para tudo. É A isso. gente gravou um podcast recentemente sobre a raiva e a meditação ajuda muito nisso, né? Muito. Nesses 6 segundos você ter presença do quão possuído você tá Porque pela você, raiva. além do autocontrole, você ganha autoconsciência. Eu lembro que o Érico, ele comentou uma vez, muito tempo atrás, a gente estava conversando, ele falando, ele, assim como eu, ele rói unha também, não sei se rói ainda, mas aí ele falando que na meditação, ele disse que ele, porque quando você rói unha, é assim, você fica feliz, aí você faz assim, nem percebe. Você teve uma ideia, você fica ansioso, quando você vê a mão tá na sua boca, você nem sabe que tá ali. Ele falando, cara, com a meditação, eu percebo, parece que em câmera lenta, o meu dedo vindo pra boca. A Autoconsciência. consciência que você tem. Porque o próximo, de tudo. antes do autodomínio, você tem que ter autoconsciência. Só pode dominar o que você tem consciência sobre aquilo. E aí né? é da Então, unha, é de uma raiva, é de num estado de estresse, você tem que achar uma solução pra algo e você tá percebendo que você não tá no estado de tomar a melhor decisão naquele momento, né? tem evidências pra tudo que é lá. Tem evidência pra diminuição de pressão Arterial. arterial, né? Então, assim, não falta evidência científica pra quem quer meditar. Meditação, de fato, é sair da média. É alta assim, né? performance. Meditar é sair da média. é sair da média. É viver uma vida de alta performance. Meditar é viver em alta performance, com certeza absoluta. Só benefício. Só benefício. Cainancito, você medita, Cainancito, eu acho que estava meditando, É porque mesmo. a gente Tava não meditando ouviu a voz de em Cainancito silêncio. ainda. Essa foi a primeira vez que eu consegui meditar agora. É mesmo? Inclusive, eu só fui acordado da minha meditação pela Isa que me cutucou, que chegou a hora de eu falar Isa. Exatamente, aqui. Tô começando a gravar agora, tá? Então tá bom. Inclusive, perdemos o podcast que ele estava cochilando. E não confunda meditar com cochilar e outra coisa, que é outro tabu, né? Meditar não deixa a pessoa com sono e sem energia. A meditação com a frequência, ela ao contrário, ela te sereniza e energiza. Ah, mas eu não quero me acalmar. Não é que você vai se acalmar no sentido de perder energia. Você vai canalizar a sua energia. Você vai parar de ser uma pilha que se autoconsome para virar uma pilha que usa energia para o que você tem que fazer. Então, alguns erros para a pessoa que está começando a jornada aí, para ela saber, cara, não, meditar não é, você já falou aí. Meditar não é cessar os pensamentos, ficar lutando para cessar os pensamentos. Meditar não é refletir sobre a vida, né? Isso não é meditar. Não é dormir. naquele Meditar não é momento, dormir. né? Inclusive, uma dica boa para quem começar a meditar, pode acontecer de dar sono? Claro que pode. Solta, não deixa a cabeça apoiada, né? Se você começa e tá tudo bem. Para muita gente, meditar, inclusive, ajuda a dormir, né? Várias práticas de meditação ajudam a dormir. Então, inclusive, eu, muitas vezes, dormi meditando. Tem gente que prefere até meditar deitado. É então. isso. E tá tudo bem. Mas se você não quer dormir, tira a cabeça, desencosta a cabeça, faz ela sentada, encosta as costas. Mas enfim, basicamente, acho que a gente já deu, pra esse podcast, já demos Legal. dica suficiente. Acho que a pessoa já consegue, no mínimo, começar a sua contagem aí, começar. E aliás, se você começar a sua contagem e fizer a respiração pelo menos, se isso minimamente foi útil pra você, aproveita pra dar a curtida do podcast, aproveita pra dar 5 estrelas, aproveita pra encaminhar pra alguém que você conheça, especialmente isso, encaminhar pra alguém que você conheça, que talvez possa se beneficiar de só respirar, porque só de respirar A gente já calma, né? Já calma, né? A voz volta diferente. Já isso faz entra em diferente. congruência, como a gente fala muito no WA, com a serenidade, né? É isso. Impressionante. E quando você sereniza, você pode dar foco no que realmente importa e não ficar se consumindo na sua própria autoenergia ali na parada. Muito show. Fechado? Incrível. Cá, Muito obrigado show. pela sua presença, Adorei. que bom que você veio, adorei, Aprendi que bom que você muito. aceitou o convite, e nós também, obrigado por estar aqui com a gente. Cainancito, obrigado mais uma vez, tamo Vamos. junto, vamos. Camila Carnielli, Patrícia Araújo Opa. e eu, Jerônimo Temer. A gente se vê por aí ou no próximo podcast e Vamos! Vamos!